Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 15, versículo 11. Quero fazer uma leitura bastante extensa. Lucas, capítulo 15, Deus abençoe. Lucas, capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Amém? Vou começar a ler aqui. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei-lhe o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, aleluia. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Louvado seja Deus. Pode sentar, igreja. Glória seja lá o nosso Deus. Essa palavra tão maravilha de Deus. Aqui Jesus ele conta uma parábola, uma história de um pai e 2 filhos. E aqui está nada melhor do que fazer essa comparação do nosso Deus como um pai amoroso, um pai que está à espera de um filho que se desviou do seu caminho, que saiu do seu caminho, que estava longe da sua fazenda. Veja bem que interessante.
fazenda, falando com o pai, estava sempre ali em comunhão com o pai. Mas o outro olhava para fora, e ele olhava para aquela fazenda, e ele via aquela fazenda como se ela fosse um cativeiro, e ele olhava para aquela fazenda como se aquela fazenda fosse algo que lhe prendia. E ele olha para aquela fazenda e fala: eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair daqui, eu quero ir para fora desses cordões, eu quero ir para fora, eu quero ir para o mundo, eu quero conhecer o que existe lá no mundo. E acontece que aquele moço um dia chega para o seu pai, ele toma coragem e ele fala: olha, pai, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir conhecer lá fora, eu quero conhecer o mundo. Então o Senhor me dá para mim a parte da herança que me cabe, que me serve. Mas veja, herança se dá quando a pessoa falece, mas o pai estava vivo, e aquele filho na sua arrogância, ele quer do pai a sua parte ainda com o pai vivo. E o pai, no seu amor, na sua compaixão, Deus da o glória. seu desejo de ver o filho bem, porque o pai não queria o filho ali na sua presença, angustiado, triste, abatido, querendo saber como é que era lá fora. O pai não podia prender o filho ali, o pai não podia amarrar o filho ali, o pai não podia segurar aquele filho ali, porque o coração do filho não estava com o pai. Meu Deus. O coração daquele filho não estava com o pai. Aleluia. Então o que ele faz? Ele lhe dá a parte da herança. Ele faz lá a sua conta, a sua soma. Ele divide no meio. O que ficou é dele e usa os frutos do filho que ficou. E a outra parte ele entrega para o filho que não queria mais estar ali. E esse moço, ele pega aquele dinheiro e ele vai-se embora feliz da vida, todo alegre, todo feliz, porque agora ele tinha dinheiro, agora ele tinha poder, agora ele tinha fortuna, agora ele ia lá para o mundo, agora ele ia de cabeça erguida lá fora, agora ele não tinha do que se envergonhar, agora estava cheio de si, achando que era o bom, achando que era o tal, que agora ele podia chegar em qualquer lugar e mostrar que tem, que pode, que faz. Acontece que ele chega lá fora, e enquanto ele tem o seu dinheiro, enquanto ele tem a sua fortuna, a sua metade da fazenda, então ele tem amigos, então ele tem mulheres, então ele tem a rodinha ali, então ele é popular, então alguém olha para ele e fala: não, fulano tem que estar com a gente, vamos fazer uma festa, mas ele tem que estar com a gente, porque ele é bom, porque ele tem dinheiro, porque ele tem, até o momento que ele não tem mais. E agora não tem, não soube administrar, porque nunca aprendeu a administrar, nunca aprendeu com o seu pai o que fazer, o que não fazer. Ou será que ele pensava que a fazenda vivia sozinha, produzia sozinha? A fazenda produzia, a Deus dará? Não, a fazenda produzia porque tinha alguém que trabalhava nela. Aleluia. A fazenda produzia porque tinha alguém que administrava ela. A fazenda produzia porque tinha alguém que cuidava dela. Mas ali ele estava lá fora agora, sozinho, Deus sem da amigos, glória. sem pessoas, sem mulheres, sem ninguém, porque no mundo é assim. No mundo, as pessoas pensam que tem amigos, e pode até ter um amigo ou outro, até ele não ter mais nada.
Porque quando ele não tem mais nada, os amigos são os primeiros que vão embora. E ali estava esse menino, esse moço, estava lá fora, sem ninguém. E foi acabando tudo. Veio a seca na terra. Ninguém tinha mais nada. Não era só ele. Ninguém tinha mais nada. Por que lá fora ninguém tinha mais nada e na casa do pai tinha? Porque o pai sabia administrar. Glória a Deus. O pai era diferente. O pai aqui simboliza Deus. Sabe de uma coisa que eu aprendi, é pura realidade? Que quando o mundo lá fora está em adversidade, os crentes aqui dentro estão na bênção. Aleluia. Sabe por quê? Porque lá fora, quem manda não é Deus, é o diabo. E ele adora botar os seus na berlinda. Mas quando estamos na presença do Senhor, as pessoas lá fora estão todas arrancando os cabelos. Mas quem está na presença do Senhor, para ele nasce o sol da justiça. Glória a Deus. Ele tem. Não tem adversidade para o crente. A não ser que Deus queira provar. Quando Deus quer provar, pode estar todo mundo bem lá fora, Ele está na prova. Então é isso. O nosso Deus é o melhor administrador que existe. É aquele que nos cuida, que nos ama. Ele é o Pai amoroso. É o Pai que nos ensina. É o Pai que nos ajuda. É o Pai que nos mostra qual é o caminho que nós precisamos seguir. É o Pai que nos aconselha, que diz assim: olha, anda por esse caminho, faça isso. E se você der ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, você vai andar por caminhos retos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas estava o moço lá fora, não tinha mais nada, não tinha mais roupa, não tinha mais anel no dedo, não tinha mais sapato no pé, não tinha mais nada, porque tudo que tinha acabou, foi vendendo, foi acabando. Então de repente, alguém fala assim para ele: olha, vai lá naquele lugar, porque ali tem um homem que precisa de alguém para apacentar porcos. Você não veio numa fazenda? Então, vai lá, apacenta. Vai lá apacentar os porcos do homem. E ele vai. E quando ele chega lá, dá um emprego para ele. Ó, cuida aí dos porcos. E o menino tinha tanta fome que ele olhava para as bolotas. Que eram as bolotas? Não era lavagem. Eram umas frutas que o ser humano não comia. Eram umas frutas que dava lá e eles jogavam para os porcos. Então ele olhava para aquelas bolotas e via os porcos comendo. E ele tinha desejo de comer. Porque a fome era muita. A fome é terrível, igreja. A fome é terrível. Meu Criador. A fome física é terrível. Mas a pior do que a fome física é a fome espiritual. Aleluia. Porque a pessoa vai de um lado para o outro. Ele quer Deus, ele quer procurar Deus, e às vezes ele não acha. Quantas pessoas estão lá fora, estão padecendo de fome espiritual, querem Deus, querem ouvir uma palavra, querem algo da parte do Senhor, e muitas vezes vão de igreja em igreja e não encontram. A fome espiritual é horrível. Mas hoje tem alimento quentinho aqui. Aleluia, Deus. Hoje tem pão. Alabanda, alabacé. Maravilha. Ei, igreja, alabanaia, tem pão no céu. Aleluia. E aquele moço, ele olha, que deseja as bolotas. Então ele cai na real. Ele para e pensa: o que eu estou fazendo da minha vida? Jesus. Ele lembra: na casa do meu pai. Alabanda, alabacé. Na casa do meu pai. Aleluia. Até os trabalhadores, eles têm pão quentinho. Eles não passam fome, os trabalhadores.
trabalhadores do Pai. Deus da glória. Eles não passam falta de roupa, eles não passam falta de sapato, eles não passam fome, porque lá o Pai é administrador, o Pai cuida direitinho, o Pai cuida dos seus todos direitinho, o Pai cuida, aleluia, e ele se lembra, se eu pudesse voltar para o meu Pai, então ele tem uma ideia, ele fala, olha, já sei, eu vou me levantar. Então é a primeira coisa que precisamos fazer, é nos colocar em pé. Glória a Deus. Mas Adriana, você está falando de desviado aqui? Não estou falando de desviado, eu estou falando daquele que está distante do Senhor, aleluia. Aquele que está longe de Deus, que tem fome da palavra, que deseja algo novo de Deus, que deseja uma experiência nova, que quer comer pãozinho quente das mãos do Pai, aleluia. Então aqui está ele, eu quero voltar, Aleluia. eu quero chegar pertinho dele, eu quero chegar pertinho do papai, eu quero chegar pertinho dele, eu quero sentir um abraço. Eu quero novamente sentir um abraço do meu Pai. Recanta la vassoura e becai. Eu vou me levantar. Levantai, eu canto le vassoura. Glória, 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 glória. Hoje Deus te convida a te levantar. Aleluia. Não deixe mais ninguém te impedir de estar na presença do Senhor. Aleluia. Levanta-te nesta noite, como Deus falou com Ezequiel. Ezequiel, levanta-te. E Ezequiel disse, eu não consigo. Então o Espírito veio e entrou em Ezequiel e o pôs em pé. O que eu quero dizer é que se você está tão fraquinho que não consegue se levantar, o Senhor vai enviar o seu Espírito Santo para você. Lavadai, eu canto, lavastori, eu canto, lavadai, redei, ai, aquele moço se levantou. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E vou dizer para ele, Pai, eu pequei diante do céu e perante ti. E eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. Tu és tremendo, Jesus. Mas faça-me como os teus trabalhadores. Eu ainda quero trabalhar. Agora eu quero trabalhar. Agora eu quero fazer a obra. Agora eu quero. Aleluia. Então ele se levanta. E só se levantar não é suficiente. Ele vai até o Pai. Ele vai, ele caminha, ele anda. E ele chega até onde está o Pai. Aleluia, Jesus. Se levantar não é suficiente. Tem um caminho pela frente. Muitas vezes a gente ora, a gente busca e parece que o céu está fechado. O céu está de bronze. Mas o Senhor está dizendo, caminha mais um pouco na oração. Caminha mais um pouco na oração. Clama mais um pouco, aleluia. Ora mais um pouco. Jejua um pouquinho mais. Que calarás, elevanta. Porque o céu vai se abrir. Deus vai falar com você. Deus vai derramar as suas bênçãos. Aleluia. Glória a Deus.
você não consegue se achegar ao Senhor. Você não consegue se achegar a Deus. Vem tanta dúvida na sua cabeça, mas será? Será que Ele faz? Será que Ele é? Será que Ele... Mas eu, quem sou eu? Não, quem é você? Você é filho de Deus. Você é filho. Onde está a tua identidade? Quem é você? Você é filho. Você é filha. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Deus não permitiu nem que você fosse um dos trabalhadores. Não. Ele chamou por filho. Maravilhoso isso. Porque aquele menino, ele chega diante do pai e ele fala: olha, me trata como um dos teus trabalhadores, só para eu comer. O pai não quer nem conversa. Ah, não quero conversa. Vem cá, meu filho. Vem cá. Pode, vamos colocar aí uma roupa nova. Vamos colocar aí uns anel no dedo, porque você é filho. Vamos colocar um sapatinho no pé, porque você é filho. Ah, eu queria ser um trabalhador. Não, você não é um dos trabalhadores, você é filho. Você tem a legitimidade de filho. Glória a Tem Deus. alguém que morreu por você na cruz do Calvário, para que você fosse chamado de filho. Aleluia! Então pare de agir como servo e comece a agir como filho. Tem um pai, aleluia, Glória a que está Deus. te esperando de braços abertos. Tem um pai que está querendo te acolher, aleluia. Tem um pai amoroso que te chama a todo instante, a toda hora. Quando você está assim, sem saber para onde ir, o que fazer, há um Deus, há um Pai que te chama, que te acolhe. Glória a Deus. É sobre isso esta parábola. Ah, Você não está sozinho. Você tem um Deus que te ama, que te dá oh, Jesus. a adoção de filho. Aleluia. Aí acontece que acabou a uma festa. Teu nome para sempre. Todo mundo começa a se alegrar. Coisa boa. Vamos lá. Mata o bezerro cevado, que era separado para as grandes festas, para as grandes comemorações. Por quê? Porque este é filho. Você é filho. Vamos nos alegrar, você é filho. Aí aparece o irmão que ficou. Mas peraí, esse irmão estava sempre com o pai. Falava de manhã com o pai, falava na hora do almoço com o pai, falava de tarde com o pai, falava de noite com o pai, estava sempre com o pai. Dizia bom dia, papai. Dizia boa tarde, papai. Boa noite, papai. Estava sempre com o pai. Estava ali. Papai falava: filho, vai lá dar uma olhada e tal. Ele ia. Filho, faz isso aqui. Ele fazia. Filho, ele vai. Vou, você. Glória a Deus. Era um filho obediente. Muito obediente. E agora chega um filho que foi embora. E ele fica indignado. Por quê? Porque eu estou aqui a vida inteira. Eu não fui embora. Eu fiquei. E agora? Agora papai faz uma festa para esse filho que foi embora. Que gastou tudo que tinha. E agora? O que eu faço? Eu estou aqui. Eu estou com o Senhor sempre, Pai. Eu estou com o Senhor. Eu converso contigo de manhã, converso à tarde, converso à noite. Estou sempre aqui. Nunca. O Senhor me deu um cabrito. Oh Vou Deus. fazer um churrasquinho com os meus amigos. Agora, Pai. Aí o pai olha para o filho. Ah, meu filho. Deus.
tinha toda aquela autoridade do filho. Então ele estava como o filho que foi. Porque ele achava que o filho que foi tinha e perdeu tudo. E o filho que ficou tinha e não sabia que era dele. Papai do céu tem tudo para você. Amém. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Qual é o pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Não foi isso que disse Jesus? Então por quê? Por que estamos com esse pensamento? Oh, meu Deus. Por que pensamos assim? Ai, mas é tão difícil. Eu sei que para eu ter algo de Deus, eu preciso orar, jejuar, fazer uma campanha de oração, orar na madrugada, buscar o Senhor 24 horas por dia para eu receber uma bênção. Não, queridos. Sabe uma coisa que você precisa ter? Aleluia, Jesus. É uma palavra bem pequenininha. Tem 2 letrinhas. F-E. Fé. Sabe o que é fé? É a certeza das coisas que eu espero. É a prova daquilo que eu não vejo. Aleluia. Fé. Glória a Deus. Eu sou filha. Você é filha. Você é filho. Então o Senhor tem para mim. Toma posse da tua vitória. Oh. Toma posse da tua bênção, porque é teu. Glória a Deus. Aleluia, Você é aleluia. teu, toma posse. Eu quero a minha bênção, está aqui. Senhor da glória. Toma posse. Mas a gente não recebe porque não crê, não acredita. Assim estava o filho. Ai, nunca me deu. E nunca ia dar, porque ele simplesmente tinha que ir lá e pegar. Toma posse, igreja, daquilo que é teu. Toma posse. Como que eu tomo posse? Oh. Eu falo Maravilhoso usando Senhor da a glória. fé. Eu profetizo usando a fé. Ali estava Ezequiel. Deus pega Ezequiel pelos cabelos assim, leva ele para o vale. Ali estava o vale. E o vale, quando ele olha, ele vê o quê? Havia ossos secos. E não eram secos somente, eram sequíssimos. E ali estava aquele vale de ossos secos. E aí Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos reviverem? E Ezequiel está que nem o irmão do filho pródigo aqui. Ah, Senhor, tu sabes. Senhor, o Senhor que sabe. Não vou me envolver com isso não, o Senhor que sabe. Aí Deus fala para ele: Ezequiel, negócio que é sério. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Glória a Deus. Para que os ossos tenham vida. Para que os ossos encham de carne, de nervo, de veias. Para que eles tenham um corpo. Profetiza. E Ezequiel se põe na posição de profeta. E ele profetiza. E aqueles ossos secos, sequíssimos, se tornam em corpo. E se levantam um grande exército. Mas aquele exército não tinha vida. Eram corpos mortos. Então Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza para o Espírito Santo. Aleluia! Para que ele venha e encha esses corpos e os torne de exército. Aleluia! E veio o vento do Espírito Santo dos 4 cantos da terra, preencheu aqueles corpos e eles se tornaram um grande exército de pessoas vivas.
prometer. Aleluia. Para de abrir a tua boca e dizer coisas negativas, coisas que não agradam a Deus. Começa a profetizar bênção. Começa a profetizar vitória na tua vida. Começa a tomar posse dessa palavra. Aleluia. Para cada problema que surge, tem uma palavra para que você tome posse, para que você viva a palavra e para que você vença em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Clamando a lavacé. Profetiza a igreja. Profetiza a igreja. Para sempre, Jesus. Põe palavras de bênção e de vitória nessa sua boca, nesse teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Medita nesta palavra de dia e de noite, e então você vai viver as bênçãos do Senhor. Aleluia. Amém? Glória